Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos e vamos a mais um tutorial. Dessa vez vamos fazer este vasinho com tulipa, né? Ele é bem mais rápido de fazer do que o girassol, tá bom? E também é um pouco não, ele é bastante delicado perto do girassol, né? Ele é meio que até minimalista, vamos colocar assim. Bom, para este vasinho eu fiz um único ramo de tulipa, tá? Você pode colocar o quanto você quiser aqui, tá bom? Pode colocar três florzinhas. Só presta atenção que talvez você realmente precise colocar algum pezinho dentro do vaso e eu explico isso na confecção do vasinho, tá legal? Então vamos ao material que eu utilizei aqui para fazer este vaso. Então aqui para a flor da tulipa, né, essa florzinha, eu usei este tom de rosa, rosa chiclete 3131. Para o verde do caule e das folhas, eu usei este verde aqui, que é o verde Eco 5083. Para o vaso, eu usei a cor castanha 7625. Para o lacinho, eu usei o branco 8001. Tá? Eu também dou a opção de você usar esse um pouco mais rústico também, que fica bem bonitinho, que é rami, né? Eu corto duas tiras desse aqui e amarro, fica bem legal também, em vez de colocar o lacinho, né? E é isso. Ah, não, a terrinha. Aqui tem a terrinha também, que eu usei a Brigadeiro 7569. Para este fio, eu estou usando agulha 2,5, tá? Marcador de ponto, contador de carreira, agulha de tapeceiro, tesoura, enchimento, que eu não tenho aqui em cima da mesa neste momento, mas pro vasinho a gente coloca enchimento, e arame, tá bom? Esse arame aqui é um arame revestido de plástico, você pode usar fios, né? Aquele fio mais grossinho, revestido de plástico também. Pode usar palitinho de churrasco, pode usar arames, né, galvanizados, que a gente vai de qualquer forma encapar esse arame. O meu é verdinho, facilita, mas a gente encapa, então você pode usar qualquer tipo de arame para fazer este caule, tá legal? Lembrando que esse tipo de objeto, apesar de ser um amigurumi, não é indicado para crianças, ok? Então, tudo que leva arame, eu prefiro deixar aqui muito claro que não é indicado para criança. Até quando você está fazendo a confecção, tome cuidado em deixar esse tipo de objeto perto de crianças pequenas, pelo risco de se machucar. Vamos então à confecção do vasinho. Começamos pela flor, depois a folha. Não é pela flor, é pelo vaso, depois a flor, as folhas e depois a gente parte para a montagem. Então, bora crochetar, gente! Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar
a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim, repetindo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, a carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto. Tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta, com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência, o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo.
Então, vamos lá, a próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7, 19 pontos baixos, opa, caiu, 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes, tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 e... não, carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a postura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto.
Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó. Veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar o marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho. Agora, são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo, agora eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora inverte, ó. Eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto para fazer a montanha, né? Para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha. Solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal?
E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha, vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó, tem os 8 pontos, a próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior, então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta. Um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer, a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha. Então, tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento,
19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho, eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente está fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com rafi, agora fica assim, ó. Olha aqui, charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim. Tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto. E aqui, o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, eu tenho a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo. E com este mesmo fio, a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho. Tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá?
Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só assim. Com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás. Tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então, eu vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto fiz, o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó. Forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora, aqui no laço, não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás. Ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só alargar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. É só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Então, vamos fazer aqui a flor de tulipa. No anel mágico, eu vou fazer 6 pontos, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Fechando o anel, eu tenho a primeira carreira aqui com 6 pontos baixos. Próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base desse que eu acabei de fazer, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, aumento 1, aumento 2, aumento 3, aumento 4, aumento 5, opa, e por fim, aumento 6. Então, eu tenho aqui a segunda carreira com 12 pontos de base. Deixa eu fechar melhor este círculo, pronto. Estamos aqui nesse passo da nossa tulipa. A próxima carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo e no outro ponto um aumento. E vou seguir assim por toda a volta, tá? Fazendo um ponto baixo e um aumento, ok? Ó, um ponto baixo, passo por próximo ponto, faço um aumento.
Quando eu finalizar essa terceira carreira, teremos aqui 18 pontos de base. Vou finalizar ela em off e já volto. Então, aqui está a carreira de número 3 prontinha, tenho 18 pontos de base, lembrando que eu fiz um ponto baixo e um aumento 6 vezes na volta, tá? Próxima carreira, carreira de número 4, eu começo com um aumento, tá? E o próximo passo é fazer 2 pontos baixos simples, tá? Um sozinho em cada pontinho de base, ó. 1, 2. Então, eu fiz um aumento e 2 pontos baixos e vou seguir assim por toda a volta, tá? Um aumento e 2 pontos baixos simples, tá bom? Quando eu finalizar a carreira de número 4, eu vou ter aqui 24 pontos de base. Vou fazer o restante que falta e já volto. E aqui está a carreira de número 4 prontinha, então eu tenho os 24 pontos de base. A próxima etapa é a gente fazer uma carreira de 3 pontos baixos simples, então 1, 2, 3 pontos baixos, e no próximo ponto eu vou fazer um aumento, tá? E vou seguir assim, fazendo toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Quando eu finalizar a carreira, né, fizer aqui as 6 repetições de 3 pontos baixos e um aumento, eu vou ter aqui no total da carreira 30 pontos de base, tá legal? Vou fazer o restante e já volto com você. Então, aqui estamos com 5 carreiras no total, ok? Essa última carreira, carreira de número 5, eu tenho 30 pontos de base. Agora, a gente vai fazer 9 carreiras, tá bom? 9 carreiras de 30 pontos baixos. Então, vai ser a 6 até a 14. São 9 carreiras de 30 pontos baixos, tá legal? Então, repete aí, 9 vezes 30 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui em off e já volto com você pra gente dar continuidade. E assim fica a nossa tulipa após fazer as 9 carreiras de ponto sobre ponto, as 9 carreiras de 30 pontos, tá? Então, agora seria o momento da gente colocar enchimento e fazer o fechamento, né? Que vai ser um fechamento assim, ó. Certo? Daí ela fica no formatinho. Só que antes da gente fazer isso, eu vou fazer a montagem, porque a gente vai passar o cabinho aqui por dentro, vai fazer aqui um pouquinho de cola para ficar mais seguro este cabinho aqui dentro. Então, eu vou deixar a tulipa assim, desse jeitinho, neste momento. Eu só vou deixar um fio para depois a gente fazer o fechamento aqui, né? Como eu falei, a gente vai fazer esse fechamento aqui após colocar enchimento nela, tá? Então, você percebe, ó, eu dobro no meio e depois eu dobro aqui, ó. Aí, o pontinho que eu dei aqui, eu vou dar nessa ponta e o pontinho do outro lado, tá? Então, ela forma esses 4 biquinhos aqui, ok? Mas, a gente não vai fazer isso agora. Eu só tô mostrando isso pra você agora, pra você deixar um pouquinho o fio. Não precisa de muito fio, pra que depois a gente faça esses pontinhos para fazer o fechamento. Este fechamento a gente só vai fazer lá na montagem, tá? Porque, como eu falei, a gente precisa fazer a montagem mesmo, ter o cabinho, fazer o cabinho para deixar aqui dentro, colocar um pouquinho de cola, para depois colocar o enchimento, enfim. A gente tem esse processo antes, então a gente vai fazer esse fechamento lá na montagem. E antes disso, a gente vai construir a folha dessa tulipa, tá bom? Então, próximo passo, ó, cortei o fio, deixei aqui, reservo ela por enquanto. Vamos fazer a folhinha para a gente ter a folhinha pronta para fazer a montagem, tá legal? Então, bora lá para a folha. Então, agora vamos fazer a folha da tulipa, tá bom? Para fazer essa folha, eu vou pedir para que você faça aqui, olha, um nó corrediço. Vou travar este nozinho, tá? E agora, a gente vai fazer 23 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer as 23 correntinhas aqui, ó, correntinhas mesmo. 2, 3, 4, vou fazer as 23 e já volto aqui com você. Então, aqui, após fazer essas 23 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha, vem a partir da segunda, vou fazer 1, 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer, a partir do próximo ponto, eu vou fazer 3 meio ponto alto. Então, 1, 2 e 3.
Depois dos 3 meio ponto alto, eu vou fazer agora 12 pontos. Depois dos 3 meio ponto alto, eu vou fazer 12 pontos altos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois desses 12 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 3 meio ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3 meio ponto alto. E agora, 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou fazer 2 correntinhas, 2 não, 3. 1, 2, 3. E do outro lado da correntinha aqui, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei do lado de cá. Então, eu começo com 2 pontos baixos, 1, 2. Vou fazer 3 meio ponto alto, então, 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 12 pontos altos. Vou fazer esses 12 pontos altos em off e já volto aqui com você. E aqui, depois dos 12 pontos altos, eu vou fazer 3 meio ponto alto. Então, 1, 2 e 3. Depois, 2 pontos baixos. Então, aqui, opa, escapou. Então, aqui o primeiro e o segundo. E para finalizar essa folhinha, opa, só tá escapando, agora sim. E para finalizar essa folhinha, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, tá bom? E tá pronta a folha. Eu vou deixar uma sobra de fio para depois a gente encaixar essa folha no caule. E com essa folhinha pronta, você vai voltar o processo e vai fazer uma segunda folha igualzinha, tá? Porque a gente vai deixar uma folhinha de um lado, outra do outro do caule. Tá legal? Então, só repete aí e bora pra montagem da nossa tulipa. Então, vamos começar a montagem da tulipa, tá? Então, ó, antes de tudo, eu tô inserindo o meu arame no anel mágico, onde a gente começou a tulipa, atravessei aqui. Vou pegar um fio da mesma cor, não precisa ser muito grande não, um pedaço de mesma cor, e vou vir aqui nessa parte que tá pra dentro, tá vendo? E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou trazer o fio aqui pra baixo e aqui em cima eu vou começar a enrolar. Então, eu vou fazer aqui alguma coisa um pouquinho mais grossa, para que não atravesse a tulipa, tá? Para que não saia daqui de dentro. Aqui, ó, eu vou dar um nozinho, você pode dar um nozinho ou então passar cola, tá? Meu pedacinho ficou pequeno aqui embaixo, mas vai dar certo da mesma forma, só eu conseguir dar o nó. Vamos lá, fazer um esforço aqui para dar um nozinho. Ó, tá vendo? Dei um nozinho só para prender os 2 fios, para que isso não atravesse para cá, tá? Quando eu vou puxar este fio para cá, tá vendo, ó, o arame para cá, e ele vai ficar preso dentro da tulipa. Além disso, de dar esse nozinho aqui, eu vou passar um pouco de cola para que este fio fique mais rígido aqui dentro, tá? Então, tudo isso para quê? Para que a tulipa, a flor, não escape do arame. Ele fique preso aqui dentro, tá bom? Então, isso aqui, ó, já vai evitar que ela escape. E para que ela não saia daqui, eu vou passar cola neste fio aqui do lado de dentro, tá bom? Então, como a minha cola, ela tem um tempo de espera, né, para secagem, eu vou passar, vou esperar ela colar e já volto pra gente fazer os próximos passos, tá? Então, aqui eu vou lambuzar mesmo de cola. Ó, vou fazer isso aqui, eu vou lambuzar de cola, vou espalhar aqui,
tá? E vou levar isso lá para baixo, para que também cole na minha tulipa, fique colado dentro da minha tulipa. Tá vendo, ó? Vou fazer isso aqui. Passar aqui embaixo também um pouquinho, para que cole lá embaixo na base da minha tulipa. Tá vendo, ó? Tá bem lamecadinho, opa! Tá bem lamecadinho, agora eu vou trazer aqui para baixo. E vou deixar ela lá embaixo, esperando o tempinho dela de secagem, tá bom? Então, a cola que eu passei ali na basezinha também vai aderir à base da tulipa e a gente vai ter essa forma, essa trava aqui dentro dela. E aqui, com a minha cola seca, eu tô voltando e vou fazer agora o preenchimento com o enchimento aqui da minha tulipa. Tá? Vamos colocar enchimento nela. Pra gente conseguir fechar, né? Então, aqui eu coloquei o enchimento necessário para ela. Vou, com agulha de tapeceiro, fazer o fechamento. Então, agora, pra gente fazer o fechamento, a gente precisa fazer um malabarismo aqui, né? Pra colocar esse enchimento pra dentro. O importante é que aqui esteja no centro, tá? Então, aqui tem que estar bem no centro, tá vendo? Então, uma ponta encontra a outra. Deixa eu colocar aqui pra cima pra você ver, tá vendo? Bem no centro. Então, eu dobro aqui. É importante que esteja bem no centro, tá? Eu vou passar pro outro lado. E puxo. Vou fazer mais uma volta aqui pra ficar mais firme. Então, aqui eu fiz uma parte fechando, certo? Agora, eu vou fazer essa dobra aqui. Tá? Depois a gente conserta o enchimento que tá saindo, a gente joga tudo lá pra dentro, tá bom? E aqui, com este fio, eu vou passar neste centro de cá, ó, vou trazer, e vou passar neste centro de cá, e vou trazer e passar pelo centro das três partes novamente, ó. E assim, eu fecho a minha tulipa. Tá legal? Aqui é só arrematar, colocar... Deu uma cortadinha enquanto eu estava falando, então aqui eu vou, olha, limpar esse enchimento que tá saindo, só jogar pra dentro, tá? Você pode fazer isso com a sua agulha mesmo, e jogando e arrumando lá pra dentro, tá bom? De todos os ladinhos, e arremata esse fio. A tulipa em si, a flor está pronta, é uma flor bem simples de se fazer, certo? Agora a gente vai terminar o restante dela. E com a tulipa fechada, a gente vai revestir o arame com a cor, mesma cor que eu fiz a folha, tá? Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá dentro, então eu trago o fio um pouquinho para baixo, tá vendo? Para ter uma margem de segurança, e vou começar a enrolar este fio aqui em cima. Do outro lado vai ficar mais fácil, assim, e vou prendendo essa parte, tá? Você pode pingar um pinguinho, fazer um pinguinho de cola aqui, para que este verdinho aqui, né, fique bem firme lá em cima, tá legal? Então, aqui, olha, só colocar um pinguinho de cola, trazer o fio e começar a enrolar, né? Eu começo assim e vou prendendo esse fio aqui, a pontinha, e vou fazendo todo o revestimento do meu arame. Lembrando que eu não vou deixar espacinho nenhum, tá? Então, vou deixar sempre muito bem firme lá em cima, tá vendo, ó? Sempre assim, bem firminho, ok? Vou fazendo esse processo até chegar lá embaixo. E assim estou, olha, fiz a cola aqui na pontinha, tá? Passei o caule pela terra, vou passar este fio de sobra aqui da folhinha também aqui por dentro da terrinha. Opa, escapou. Assim, porque essa folhinha, ela vai ficar aqui junto do caule, mais pertinho da terra, tá? Então, eu vou deixar para fazer essa fixação só depois. Vou aproveitar aqui, ó, tá vendo esse fiozinho do anel mágico que eu deixei pra gente fazer o fechamento? Ó, vou puxar, né, vou deixar ele mais justo e vou aproveitar este fiozinho aqui e vou amarrar ele junto, tá? O fiozinho da folha, ó. Vou deixar ela fixa aqui junto com esse fiozinho do anel mágico. E vou deixar tudo lá pra dentro, tá bom? Aqui, então, eu vou colocar a minha tulipa no vaso, né, que eu já coloquei enchimento aqui.
Vou ajustar somente a altura, tá vendo? Ó, ajustei a altura, tá? Vou fazer a fixação da terra, tá? Ou costurando, que a gente deixou a sobra aqui para costura, ou então fazendo aqui a colagem da terra no vasinho, tá bom? Então, este é o trabalho para agora, para a gente começar a finalizar essa tulipa, tá? Depois que eu tiver a terrinha fixada, eu vou fazer uma pequena colagem aqui para deixar um pouquinho mais fixo essa folhinha aqui junto ao caule, tá? Vou passar um pouquinho de cola e vou fazer essa fixagem aqui, tá bom? Mas eu já volto. Eu vou primeiro fixar aqui a terra, né? Encerrar essa parte do vasinho, para depois voltar aqui para fazer essa colagem com vocês. E eu voltei aqui um pouquinho antes, né, para falar que eu não falei, mas você vai colocar a segunda folha também, tá bom? Então, coloca a segunda folha da mesma forma que eu coloquei a primeira. Já direciona ela lá pro outro lado, né, porque a gente vai fazer... Opa, tá muito pertinho. A gente vai fazer isso aqui, certo? Então, já direciona a outra lá pro outro lado, né? Não deixa de colocar a segunda, tá bom? Coloca a segunda folhinha antes de fazer a finalização, tá? Então, é isso, gente. Agora eu vou só finalizar essa parte aqui, né? Agora, realmente costurar tudo aqui, colar, levar essa folhinha, essa segunda folhinha, que eu não demonstrei ela pra vocês, mas a gente vai colocar ela aqui também. Do mesmo jeito que eu coloquei essa primeira, eu vou colocar essa segunda, tá? Aí eu volto pra gente fazer aqui só a colagem e finalizar o processo de construção dessa tulipa. E aqui estou com a minha flor posicionada, terrinha posicionada. Agora a gente vai ajeitar essas folhinhas, tá? Então, como eu disse, a gente vai passar um pouquinho de cola, deixa eu só focar, né? Nessa partezinha aqui, uns 2 ou 3 pontinhos de cada lado. E a gente vai fazer este movimento aqui, ó. Tá? Para deixar a folhinha realmente na sua curvatura. Tá? Então, colocando a cola, deixa eu só segurar aqui para te mostrar, ela vai fazer a curvinha da folha, tá? Então, é essa colagem aqui que a gente vai fazer agora, pontinho pequeno, tá? Se você quiser até costurar as duas, ó, também dá certo, tá? Porque a gente precisa fazer essa curvatura aqui. E para isso, é só a gente passar um pouquinho de cola e ajustar ela ao caule. Tá? Feito esse retoque final, feito essa colagem, a gente vai para o retoque final, que seria colocar ou o lacinho, que combina super com a tulipa, certo? Ou então aqui, um pouquinho mais rústico também, eu acho maravilhoso. Eu cortei aqui duas tiras de rami e aqui é só fazer realmente a amarração no vasinho para dar o toque final a ele. Também fica bem legal, né? Eu particularmente gosto bastante nesse estilo. Tá bom? Então, eu vou finalizar e volto para me despedir de você. Lembrando que você pode fazer quantas tulipas você quiser, né? Aqui eu tô trazendo só uma única tulipa, mas você pode fazer mais de uma. E dependendo do quanto você colocar nesse vasinho, a gente sabe que ele é pequenininho. Aí sim, você vai colocar pedrinhas para deixar ele bem preso, tá? Ele bem pesadinho para dar suporte ao que você vai colocar aqui em cima dele. Eu tô trazendo uma, então eu não preciso colocar nada aqui dentro, tá? Só o enchimento mesmo e a plaquinha aqui embaixo. Tirando isso, ele para em pé direitinho. Mas, caso você queira fazer mais de uma flor, aí sim eu recomendo você colocar algum pezinho aqui dentro. Então, vou só finalizar o meu aqui e já volto. E aqui estou eu de volta com a minha tulipa finalizada, as folhinhas coladas, né? A gente tem aí um trabalho bastante delicado, até minimalista, eu diria, né? Porque é uma flor bastante delicada mesmo. E só ela, né? Só uma flor já fica com um aspecto bem romântico, eu diria, bem delicado mesmo, né? Quando a gente compara com o girassol do vídeo anterior, deixa eu só pegar ele aqui e colocar, você percebe que o girassol, ele é, né? Ele é lindo, maravilhoso, mas ele é um trabalho, uma flor um pouco mais bruta, né? Quando a gente compara as duas, tanto até pelo clima que o girassol aguenta perto do que a tulipa aguenta. Então, é muito mais delicado, né, quando a gente compara um com o outro. Mas eu acho uma delicadeza bonita, né? Ele é bem mais simples de fazer, inclusive, do que o girassol.
E também, né, como eu digo, sempre é uma ótima opção para você presentear. Quem não gostaria de ganhar um vasinho desse para deixar aí como um adereço na sua casa, na sua mesa de trabalho, enfim, em qualquer lugar. E assim eu aproveito e me despeço de vocês nesse vídeo. Te aguardo para o próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e até mais!